Aqui então, para começar, talvez um bom caminho sejam as ações de empresas chamadas Blue Chips, que nada mais são que ações de primeira linha, ou seja, são grandes empresas com excelente reputação, bem estabelecidas e financeiramente sólidas, que operam há muitos anos e têm lucros confiáveis. Geralmente também pagam dividendos aos seus investidores. Então, o que torna uma empresa dita Blue Chip ou ações de primeira linha são 4 aspectos. O primeiro deles é a capitalização de mercado, ou chamado market cap, que revela o tamanho e o valor de uma empresa. As ações de primeira linha são frequentemente ações de grande capitalização, o que normalmente, claro, significa que tem uma avaliação de mercado de mais de 10 bilhões de dólares. Tem ainda a história de crescimento, já que as Blue Chips têm um histórico sólido e confiável de crescimento. Eles são geralmente sustentáveis e boas perspectivas também futuras. Muitas vezes também estão ligados em setores que não são muito divulgados ou chamativos, como as ações talvez de tecnologia, que tem um crescimento rápido, mas isso é porque já estão estabelecidas. Então não esqueça que os Estados Unidos têm 11 setores da economia com seus subsetores ainda, que você pode escolher várias empresas com capitalização como esta. Olha, elas compõem ainda índices de mercado. As ações de primeira linha elas estão nos principais índices de mercado, por exemplo, o SP500, o Dow Jones, o Nasdaq. Então, muitas delas, como eu também falei, elas pagam dividendos. Claro que nem todas as ações de primeira linha pagam dividendos, mas muitas sim. E os dividendos são pagamentos regulares, feitos àqueles que investem nessas empresas a partir das receitas que elas estão gerando e elas se propõem a dividir então com os seus acionistas. É importante dizer que as empresas que pagam dividendos geralmente estão maduras e então elas podem pagar justamente porque isso vai tornar elas mais atrativas aos investidores e isso se torna um benefício tributário também para elas. Além de que, pelo tamanho das empresas, elas não precisam mais investir tanta receita nos seus crescimentos, então se beneficiam investindo então nos seus investidores. Exemplo de empresas de primeira linha, então, a gente tem essas daqui ó, que você está vendo na tela agora. Agora, claro que além das ações individuais, há ainda a possibilidade de fundos de índices de baixo custo ou fundos negociados em bolsa, porque é uma diversificação fácil e instantânea, já que os fundos de índice e ETFs rastreiam um índice, que é um segmento específico do mercado de ações. Como as ações de primeira linha geralmente têm grandes capitalizações de mercado, um fundo de índice de capitalização grande ou ETF é uma boa maneira de obter exposição a essas empresas então. Você também pode comprar um fundo que, claro, que eu já falei, acompanhe o SP500 ou o Dow Jones, já que ambos então incluem ações de primeira linha. Então se a bolsa vai cair no meio do caminho, não importa, porque a visão é como quando se está em um local cheio de montanhas. Sempre quando estamos em cima de uma montanha, olhamos o pico, o ponto mais alto das outras. Mas no meio existem muitos pontos baixos, são os vales. Mas o foco sempre é, quando você está lá em cima, é olhar para cima, para as outras montanhas inclusive. E tem mais. Então, nesse caso, quando a gente traz para a realidade das ações, é assim que a gente tem que pensar, porque caindo as ações é onde você justamente usa o teu capital para comprar muito mais barato e, claro, com o tempo você vai ver que a valorização vai existir nos teus investimentos.